Vídeo com audiodescrição. Este documentário apresenta entrevistas captadas em junho de 2018 durante o período de realização do Seminário Latino-Americano Criança e Natureza, Cidades Mais Verdes, Infâncias Urbanas, que aconteceu no Sesc Interlagos em parceria com o Instituto Alana. Essa ação teve como objetivo apresentar reflexões e práticas acerca dos espaços urbanos e suas áreas naturais como ambientes potenciais para a promoção de infâncias mais saudáveis. O documentário O Tamanho que o Planeta É foi todo produzido em São Paulo. A Casa Redonda e a OCA, Escola Cultural, ficam em Carapicuíba. A OCA está localizada em um patrimônio histórico, a Aldeia Jesuítica de 1580. Já a Casa Ecoativa é um centro ecocultural às margens da represa Billings. A Escola Professor Adrião Bernardes fica em Jardim Santa Teresa e Tenondé-Porã é uma terra indígena da etnia Guarani-Mibiá que ocupa uma área de 15.969 hectares nos municípios de São Paulo, São Bernardo do Campo, São Vicente e Mongaguá. Em uma trilha na mata, um menino de franja caminha e olha para trás. E aí, Tetê? Tetê, de camisa e short vermelhos, ultrapassa o menino. Outro menino, com um galho e uma folha nas mãos, se aproxima. Vai correndo. Ele escorrega, levanta e corre. Vai correndo. Outro menino chega atrás do de Para franja. mim foi muito importante o fato de eu ter nascido e ter como visão da minha frente um horizonte aberto de mar, né, de litoral. E muitas vezes eu tinha Olha o menino brincando. vivido profundamente dentro de mim o que eu chamava crise de horizonte. Eu tinha que sair de São Paulo correndo, ir até a Serra do Mar e olhar, bastava olhar a natureza Um espelho d'água. aberta ali na frente. À margem, uma O floresta. processo respiratório meu mudava, a minha visão de mundo mudava. A crise de horizonte é uma crise de ideias. Propõe o menino de franja. Fazer mais viagem? Mais viagem? Vamos. A gente tem mais viagem. Eu sempre acho que a imaginação, que atrás do horizonte sempre tem alguma coisa ali atrás, como atrás de uma árvore pode ter alguma coisa. As crianças correm na As trilha. crianças aqui caminham à busca de dragões, à busca de fantasmas, à busca de sacis. Eu acho que a natureza é a região dos encantados, né? E ela nos encanta. E eu acho que o mundo está precisando ser reencantado e não tem como fazer isso senão Meninos no balanço de pneu. a gente ter tempo para estar na natureza e comungar com ela. Em letras brancas sobre fundo verde, O Tamanho que o Planeta É. Maria Amélia Pereira Pel, educadora e fundadora da Casa Redonda. Considerando que a infância é aquele período Ela tem cabelos do brancos. desenvolvimento humano em que o corpo, Meninas brincam de cavalinho. a sua linguagem, né? A narrativa da criança é a narrativa gestual. Montam uma nas costas da outra. Uma criança nos terrenos, tá entendendo? Em que não são planos, ela com certeza traz para o corpo uma flexibilização que amanhã ela transporta isso para o nível do abstrato. Uma criança que brinca na natureza. Os meninos sobem por um Uma barranco. natureza em que você tem encostas, sobe, desce. Uma menina corre com um brinquedo. Anda no plano, rola. Ela vai pegar uma ideia, ela vai conseguir subir com essa ideia, descer com essa ideia, olhar essa ideia de vários lados, sabe? Então, esses verbos que o corpo em movimento produz numa primeira infância são os verbos que eu vou precisar usar para viver minha vida como adulto. Num gramado, Pel conversa agachada com as Planta crianças. vai na direção do sol, tartaruga vai na direção do mar. O sol entre as E árvores. de alguma forma, as crianças reconhecem no brinquedo Roque Antônio Soares Júnior. esse caminho, entendeu? Brincante. O brinquedo e a brincadeira Tem cabelos é grisalhos. o caminho natural. As crianças enxergam ali uma pedagogia, um exercício de construção de um conhecimento essencial. 3 crianças no balanço de pneu. Laís Fleury, coordenadora do programa Criança de Natureza. A criança ela tem uma energia muito expansiva. Instituto né? Alana. Quando ela nasce, ela quer crescer. Tem cabelos Ela louros. precisa se expressar, ela precisa de espaços amplos para se expressar. E o quanto a linguagem dela é o brincar, né? O quanto o brincar é essencial para o desenvolvimento dela, é a forma como ela se expressa, é a forma como ela entende o mundo, né? A forma como ela vai percebendo o mundo e vai se percebendo também.
E o quanto esse brincar na criança passa pelo corpo, né? Assim, e a forma como ela conecta com o mundo natural, com o ambiente natural, é através do corpo. Então, quando ela está do lado de fora, se a gente vê, por exemplo, uma criança num parque, numa área aberta, ela se sente convidada a pular. O menino em cima de uma árvore. Ele corre pelo playground de pneus. Se você analisar o repertório que as crianças brincam, Uma borboleta sobre uma ele folha. fala de natureza o tempo inteiro. Briquitim Maracanã, parente de me assinhar. Briquitim Maracanã, parente de me assinhar. Lucilene Silva, educadora e coordenadora da OCA Escola Cultural. Olha o periquito aí. Tem cabelos crespos presos em rabo de cavalo. Um homem e 2 meninos fazem pipas. Muitas dessas cantigas e brincadeiras que eles brincam, a natureza está presente. Por exemplo, pipa, só tem pipa quando tem vento. A bolinha de gude, ela só funciona se for na terra. Um menino prepara uma rabiola. Vocês viram aqui as crianças brincando, fazendo bonecas. Uma menina cata folhas na terra. Uma vassourinha que cai da árvore. O lugar que tem rio tem um repertório. O lugar que tem mar é outro repertório. O lugar que tem ladeira, o repertório das brincadeiras é diferente. Meninas vestidas de princesas fazem bonecas com folhas e flores. Que me distância que a flor do campo é o alecrim. Sentadas no chão em círculo. Lídia Ortelli diz que Rock. a natureza é a casa da infância. Porque a nossa vastidão interna só encontra a resposta para o desejo e para a possibilidade ampla, Aponta pro peito. né, que mora na gente, na natureza, que é tão ampla e tão vasta quanto a gente mesmo. A A floresta. infinitude que a gente observa À beira da represa. com a qual a gente dialoga quando se coloca diante da natureza, é que dá resposta para essa infinitude possível na gente. Um caminho de Então, folhas. estar na natureza é encontrar a resposta para as questões amplas e infinitas que a gente traz. Lucilene caminha ao lado de 6 crianças. Estão de mãos dadas. Uma menina e um menino brincam de bate-mão. Eles param a brincadeira e se aproximam de Lucilene e das crianças. Em geral, eu acho que Pel. o descolamento do homem desse seu habitat, do descolamento do ser humano, a partir do momento que a natureza passou a ser do homem usufruir sua natureza e não comungar com ela, eu acho que a nossa doença está toda dentro disso aí. Ela nos mostra as diferenças. Atrás dela, o menino desce um gramado de Como se gatinho. convive com as diferenças dentro da natureza, quer dizer, uma criança vendo folhas diferentes, vendo árvores com tamanhos diferentes. Tudo isso fortalece, inclusive, uma capacidade de reflexão mais profunda, mais sistêmica. Não há essa separação. Essa separação vem de um Árvores altas. processo racionalista de 300 anos atrás, em que, de repente, a natureza veio a ser o recurso econômico do homem, quando, na verdade, ela é muito mais que isso. Ela é o templo sagrado da relação do homem com ele próprio. Sob um céu nublado, a copa de árvores altas. Beatriz Goulart, arquiteta e pesquisadora. Me parece que na natureza tem mais gente falando com a criança do que só a professora ou o pai e a mãe. Uma trilha na mata. Então tem a grama, tem a pedra, tem o tombo. Beatriz tem cabelos curtos pretos, usa óculos e blusa preta de gola. Você falou natureza, ela se manifestou. Venta forte. A gente está cada vez mais longe, doente. O né? menino de franja numa árvore de galhos largos. As crianças estão vivendo virtualmente, então acho que para mim é bom porque dá um susto, espanta, você Ele pula. pisa num buraco, torce o pé, vê um bicho que nunca viu. Agora essa que é a questão, que natureza é essa, entendeu? Porque onde é que tem natureza? Se você viajar o Brasil inteiro, tá tudo cimentado. Tá tudo cimentado. Então eu acho bacana você criar esses micro lugares, assim, onde tem a terra, tem a areia, tem situações desafiadoras com elementos naturais. Na terra, Acho os que é pés mais do isso. menino. Agora, se a mediação for autoritária e direcionada, para mim dá na mesma, tá olhando para a luz ou tá na natureza. Um cão segue um homem que anda no meio de uma rua asfaltada. Jailson Lara, educador e coordenador da Casa Ecoativa. A gente acredita também que tem uma contranarrativa que ela precisa ser pautada ou falada, que é de pensar uma cidade mais inteligente. Então, assim,
A gente precisa pensar essa cidade a partir da produção de alimento saudável, que são os produtores rurais que fazem esse trabalho. Usa boina marrom, bigode e aí, e barba. meio ambiente ele não significa que é a área verde da cidade. O meio ambiente é o meio que você vive. Você pode estar ali no ambiente urbano e ter uma relação ecológica com as pessoas. Em sala de aula com alunos. É muito mais favorável do que hoje a gente vive. A gente vive num contexto de... No pátio, em roda com os alunos. De disputa, de individualismo. Então, esse tipo de modelo que visa o acúmulo de riquezas, a gente sabe que essa outra ponta não vai aguentar, porque é o lado ambiental dos recursos ou dos bens naturais. Então, essa lógica de cidade, né, a gente vai ter que pensar sobre uma série de coisas para a gente ter uma cidade com um ambiente um pouco melhor para as pessoas. Um grupo de alunos junto a árvores frutíferas. Jailson pula para pegar o fruto, mas não consegue. Ele levanta um aluno que pega uma ameixa amarela. Agora, Laís. acho importante também dizer que esse não é um assunto, quando a gente pensa em desemparedamento da infância, não é um assunto que compete só à escola. Eu acho que existe uma rede, né, que precisa, é um assunto muito transversal. Então, exige desde políticas públicas que reconheçam a natureza como um eixo norteador para se pensar e planejar a cidade. Por exemplo, áreas naturais, áreas verdes que estejam distribuídas de forma bastante democrática e equilibrada na cidade, né? E famílias também que sejam famílias ativas, né? Assim, que no decorrer da rotina escolar da criança, né? Da rotina semanal da criança... Meninas caminham segurando dê flores. Oportunidade para a criança usufruir da cidade. Então, assim, será que não dá para caminhar até a escola, né? Ou, às vezes, hoje em dia, como as crianças estão muito institucionalizadas, passam muito tempo nas instituições, às vezes a única oportunidade que ela tem de usufruir da cidade é o caminho entre a casa e a escola. Jailson na sala de aula. As crianças fazem trabalhos com folhas e flores nas cores rosa, lilás, vermelha. Uma menina põe uma Maria sem vergonha sobre uma grande flor O cor-de-rosa. que eu aprendi dentro da faculdade de pedagogia Pel. não me serviu de nada. E hoje eu digo assim que a pedagogia da Casa Redonda, na verdade, foi nascida de Arranjos de fitas coloridas. uma conversa que eu tive com um professor português em que eu dizia para ele, mas essa escola que está aí, eu não... Tambores e surdos. Isso na década de 60, hein? Fantasias. Não é a escola que eu gostaria de trabalhar. E ele disse, olha... Crianças correm pela trilha. Faz o seguinte, descobre um lugar na natureza, põe um bando de meninos e segue eles. Essa é a educação que você vai fazer. E eu segui esse movimento e estou hoje aqui com eles, buscando até hoje esse caminho. No meio da mata, as crianças sobem o barranco com a mão num corrimão de corda. Dá meu café. Pel entrega uma sementinha a uma menina oriental. Olha para ela. Isso aqui é serra pelada. Isso aqui eles cavam para encontrar ouro. É o lugar dos... Aponta para um caminho na mata. É difícil, viu? Por isso que você me entende aqui, porque eu não estava falando para ela. Que é difícil falar, porque é tão mais do que a gente fala. Ela sorri e caminha. Outro dia, um aluno meu, a gente brincando de pega-pega, ele falou pra mim assim... Lucilene. Eu não conseguia pegá-lo. Então ele corria, e aí eu perguntei pra ele assim, mas o que você consegue? Como é que você consegue correr tanto que eu não consigo te pegar? As meninas correm pelo Ele pátio. virou pra mim assim, muito pequeno. Ele falou pra mim assim, Lu, sabe o que é? Uma delas fantasiada de Quando cigana. você tá pertinho de mim, Ela olha de lado. eu corro muito, corro bem rápido. Agora, quando você tá longe de mim, Um escorrega com bolinhas de gude. eu corro devagar e descanso. Aí, quando você tá pertinho, eu consigo correr rápido. Esse menino mostrou pra mim como é, o que ele entende de velocidade instantânea. Então, a possibilidade de ter espaço, Ela abre os de braços. ter possibilidade de descobrir com o corpo a natureza que dá. E um dia eu entrei numa sala de aula e uma professora gritava, por quê? Os glóbulos brancos, os glóbulos vermelhos. E as crianças não estavam nem aí para aqueles glóbulos brancos, glóbulos vermelhos. Um outro dia eu chego e os meus alunos saem, No pátio, igual vocês viram aqui, catando coisas na natureza. Eles cataram um monte de pedras. Pegaram uma pedra, bateram na outra, e aí eles viram que tinham desenhos diferentes dentro de cada pedra. Curiosos, começaram a perguntar sobre pedras. Então a gente começou a responder para eles o que a gente sabia sobre pedras. Fomos até os livros e a gente descobriu muitas coisas sobre
sobre pedras. Eles fizeram um museu de pedras com caixotes, faziam filas e aí todo mundo ia visitar aquele museu. Que a gente não pergunta para as crianças o que você tem curiosidade de aprender. Tá bom? No pátio da escola, entre alunos, Jailson cobre parte do rosto de uma menina com uma cabeça de bicho de pelúcia. Eu ainda tô com o olho aberto. Peraí. Silencioso. Aí quando ele emite essa onda, ele consegue enxergar. Você já viu que o morcego ele dá uns rasantes assim, ó? Joga os braços Aí ele para tá a andando esquerda assim, e para a direita. Já viu isso? Porque ele enxerga com Mãos nos ouvidos. os ouvidos. Os alunos catam flores e folhas na mata. Movimentos de sarau, literatura, grafite, permacultura, todos esses ambientes que são de aprendizagem e não necessariamente estão ali entre quatro paredes, Pinturas coloridas. faz muito sentido para os adolescentes, para os estudantes, porque é repertório, porque Sentado no banco de bambu. vem de uma maneira mais multidisciplinar. A gente não vê Uma horta. a educação sem a cultura e não vê a cultura sem a educação. No meio da horta, cercada por bambus, uma mangueira azul. Eu sinto que nesse processo de retomada desse contato com a natureza, os educadores teriam que começar a se perguntar sobre as nossas origens, né? Nós somos um país que a gente tem um habitante dentro dela, que é representante do que se pode falar em relação a respeito à natureza, a comungar com a natureza, que são nossos índios. A natureza não é Gerapoti. uma coisa pontual, uma coisa separada da nossa vida como um todo, né? Liderança Guarani, Mibiá E aí e muitos Juruá, professora. a gente chama os Juruá da sociedade envolvente, os não Guarani. Daí que vem na aldeia, Uma casa na mata. vê as crianças, ou quando as crianças saem de uma aldeia para outra, e aí o Juruá vê as crianças com a roupinha cheia de terra, ou com o pé cheio de lama. Cestos, colares e brincos. E aí falam que os indígenas são sujos. Eles não tomam banho. As crianças não têm Roupas no varal. medo, não têm nojo daquilo que te sustenta, daquilo que dá casa para elas, que dá comida para elas, que dá água para elas. E aí, quando eu vou para a cidade, eu sempre vejo também muita criança na cidade. E essas crianças são bem diferentes dos Guarani na aldeia. Elas não estão rindo, não tem para onde fluir assim, a necessidade de liberdade que elas têm. E aí parece que isso faz com que as crianças sejam meio tristes às vezes. Gerá tem cabelo liso, curto, preto. Ela segura uma bebê no colo. O que eu acho que às vezes as crianças não têm repertório porque não tem um estímulo. Hoje existe um mercado do medo, né? O mercado do medo. Não vai pra rua porque é perigoso, não sabe se vai voltar. E a gente perde muito esse contato com o comunitário, em conhecer a vizinha. Tem um educador, que é o Tião Rocha, que é um mestrão, ele fala, você não conhece seu vizinho, você não pertence a lugar nenhum. A criança tá ali no lúdico, tá na brincadeira, mas ela tá criando um repertório gigantesco que ela vai usar na vida dela. Ele caminha por uma rua asfaltada. Em Paraty, eu tô trabalhando lá. Beatriz. Você tem lá uma escola costeira que não tem nem sinal de internet. E as crianças estão, sabem o nome de todos os peixes. Desenham muito bem, ao mesmo tempo eles não têm algum conhecimento. Eu acho que a alienação é igual. Eu acho que precisa se mexer, a gente é nômade, a gente precisa conhecer outros mundos. Então essa criança que vê uma galinha e sai gritando, não imagina o que seja, um boi. Então eu acho que a alienação não é bem essa, mas... Um formigueiro. É entender o tamanho que o planeta é. Isso eu acho que é alienação, entendeu? Mesmo pode ser uma criança que não conhece o bicho e a árvore, mas quem só conhece bicho e árvore e não soube de algumas coisas, de algumas invenções, né, da cidade, que tem um prédio que as pessoas moram empilhadas. Isso eu acho tão importante quanto conhecer uma galinha. São vários tipos de conhecimento que a gente teria o direito ao acesso a esses saberes. Já isso com livros numa caixinha. Nesse sentido, é importante
sim usar o iPad. Retira outro. O problema é que a gente tá ficando pirado numa experiência única. O pensamento é único, o mercado é quem manda. É um negócio assim, né? Vai pro fundo do poço rapidinho. É um desenho desequilibrado ainda, né? Claro que quanto mais tiver elementos naturais... Meninas batem as mãos. Te dá a possibilidade de transcendência e de saúde, né? De conhecer o seu corpo. Árvores altas. Mas não sei, dançar a noite inteira, pra mim... Um jardim de flores lilazes. Tipo, natureza. Eu tô dançando muito, eu tô suando e tô com o som explodindo na minha cabeça. É um jeito de você ver que você é um bicho que gosta de dançar. Eu não gosto de abandonar essa ideia de que também tem poder nesse menino maluco, seco, que não conhece galinha, sabe? Eu acho que ele tem uma sabedoria. A questão é colocar em diálogo essas duas crianças. Esses dois mundos, tem que se conhecer, a gente tem que trocar. As trocas, não há tempo para troca. Para mim, o déficit é mais do que de natureza, é de conversa, é de encontro. Crianças brincam juntas. De troca. A máquina vai pro olho fechado. Não, ela vai... Em dupla, as crianças andam por uma estrada de terra. Porque também não é que tá tudo perdido. Tem um monte de gente fazendo um monte de coisa legal. E aí, como é que a gente traz esses elementos e dá luz nisso pra gente criar mais força? A gente tem que pensar periferia e borda não no lugar mais que falta ou escassez. Não pode pensar periferia do lugar que não tem, do que falta. Tem que pensar como lugar de potência, como borda é borda. É margem, né? Onde tem vida. Uma cicatriz... Aponta para o braço cicatriza esquerdo. Pelas margens, pelas bordas. E hoje, se a gente olhar cartograficamente, São Paulo é uma mancha cinza. E essa cura, essa cicatrização da cidade só vai vir pelas margens. Porque é observação com a natureza. A natureza cicatriza pelas margens. Um muro com grafite. Então, a gente acredita muito nessa contranarrativa de pensar... Ao fundo, uma comunidade. As bordas e a periferia como potência. Garotos soltam pipa numa rua de chão de terra batida. Um deles corre pela rua empinando uma pipa amarela. Sob o céu nublado, uma pipa corta o céu. Conheci uma mulher maravilhosa chamada... Roque. Zefa. É uma mulher do interior de Minas, da cidade de Araçuaí. E ela conta algumas histórias muito especiais para as crianças. E aí, em algum momento, ela pergunta para os meninos se eles sabiam de quem que eles eram filhos. E ela fala, pois é, eu acho que vocês sabem sim, vocês são filhos do planeta. Né? E aí conta para eles qual é a semelhança que comprova essa maternidade. Né? E aí ela diz, olha, os capins em nós. Puxa os pelos do braço. Os rios, todas as nossas veias. Passa o indicador nas costas do antebraço. E as fontes. Põe os indicadores nas glândulas lacrimais. A mata. Passa as mãos nos cabelos. Isso aqui é a mata. E tal. Então acho que essa é a síntese. Nem é a síntese, não. Essa é a essência. Essa perspectiva de ser filho. Essa compreensão profunda, para mim, muda tudo. Sob o céu nublado, uma revoada de pássaros sobrevoa as casas da comunidade. Eu acho que é mais que tudo isso que eu estou falando. Eu não acredito mais nas palavras, o problema é esse, sabe? Não acredito mais nesses discursos lineares, tá entendendo? Faz que não. Mas é a coisa simples, eu acho que a gente tem que passar a simplicidade. E tem que passar esse Brasil que a gente é isso, tá entendendo? Numa parede, a alegria... Uma tapeçaria com a bandeira do Brasil. É a essência da vida. Jailson sorri. E que nós, como um povo que habita uma região de natureza tropical e que tem essa presença solar muito grande... Crianças correm na mata. Não. Quando terminar a alegria, ponto. É isso. Eu quero que só... Acabou. É só alegria. Ponto. É só isso, gente. Não tem mais nada, não. A gente quer ser alegre. O que a gente nasceu? Pra quê? Pra que a gente nasceu? Foi pra quê? Sobre fundo preto, produção Infame. www.infame.us. Realização Sesc. Audiodescrição, inclusive acessibilidade.